Sim, viste lá o meu servo Jó, homem íntegro, homem reto, homem temente, homem que se desvia do mal, e não há na terra ninguém semelhante a Jó. Deus está falando de um referencial de justo e mostrando os valores do justo. Quando chega no Novo Testamento, o justo já é outra ideia, outra dimensão. Justo é aquele que foi agraciado via a obra expiatória, sacrificial e salvífica de Jesus Cristo, por meio da oferta do seu próprio corpo, através do derramamento do seu sangue, justificando este condenado, este miserável pecador que está no banco dos réus, e baseado em toda a obra meritória de Jesus Cristo, o Pai, ao invés de condená-lo, bate a sua martelo da justiça, o absolve e declara justo. Por isso que a Bíblia vai dizer que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. E a Bíblia vai dizer que até mesmo o justo não passa por poucas, mas por muitas aflições. E você precisa entender que, por mais que você leve uma vida de compromisso, de responsabilidade, que você viva para Deus, com Deus, em Deus e através de Deus, isso não te isentará das aflições. Porque a tua fé, ela não abortará o processo das aflições. E o próprio Jesus não te iludiu. Quando ele te chamou, ele te conscientizou que você não era obrigado a segui-lo, que era uma decisão voluntária para você. Mas depois que segui-lo, o estilo de vida seria diferente. E ele disse: enquanto você estiver neste mundo, você terá aflição. Você só não pode perder o ânimo, mas você terá aflição. E as aflições, elas apresentam na nossa vida em duas dimensões que nós não estamos isentos. A primeira dimensão é uma dimensão externa, que acontece de uma forma exemplar, é quando você vai por uma consulta médica de rotina e recebe um diagnóstico de uma gravidade, de um nódulo, e que você tem que ir para uma mesa de cirurgia urgente. São as aflições externas. As aflições externas, elas estão representadas quando você recebe uma notícia trágica de algo que acontecera com um membro da sua família. São as aflições externas. As aflições externas, elas estão representadas quando você chega no seu setor de trabalho e recebe a notícia que você está sendo despedido. São as aflições externas. As aflições externas estão representadas quando você tem um filho, uma filha com princípios éticos, morais, sociais, espirituais. E quando essa pessoa se torna adulta, ela opta por caminhos totalmente contraditórios que você ensinara, que você sonhara. E muitas das vezes você tem que vir ao santuário e encontra sua prole em um ambiente, em um grupo totalmente avesso do que você desejara. São as aflições externas. Mas não existe só as aflições externas, existem as aflições internas, que muitas das vezes ninguém sabe que está ao nosso redor, o que está passando no nosso interior. Por exemplo, as angústias que dominam a nossa alma, as tristezas que estão instaladas, as amarguras que predominam, e que, não dizer, das noites em branco, que você quer dormir, mas parece que o sono evaporou-se e a noite parece uma eternidade, onde você procura um ambiente
para derramar suas próprias lágrimas, onde você não pode ecoar a sua voz, porque a sua alma está gemendo, e você tem que gemer em silêncio, para não contagiar o outro de forma desesperadora, onde por dentro parece que você tem um barril de pólvora que vai explodir a qualquer momento. Isto são as aflições internas. Aí você questiona, mas eu sou salvo, eu sou crente, eu sou filho de Deus, eu faço de tudo para ser fiel ao Senhor, para ser justo, para agradá-lo, e eu estou com essas aflições. Então saiba de uma coisa, você está passando tudo isso justamente porque você é salvo, porque você é fiel, porque você é justo, porque se você vivesse aleatoriamente, numa praticidade de pecado, há uma probabilidade muito grande de você não estar passando por nada disso, mas porque você é justo. Porque você é justo, você está passando por tudo isto. E vou lhe dizer isto, o apóstolo Pedro, ele teve uma revelação disso, e ele vai escrever no capítulo 4, a partir do versículo 11, 12, 13 e 14, eu vou parafrasear, ele diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos provar, como se alguma coisa estranha estivesse acontecendo. Não estranheis. Aí no versículo 14 ele diz assim: se pelo nome de Cristo sois vituperados, ele diz assim, não se sinta inferior, não se sinta prejudicado, não se sinta o pior, não se sinta maldito, não se sinta desgraçado. Ele diz assim, bem-aventurados sois. Ele diz assim, sinta-se feliz, sinta privilegiado, sinta honrado, sinta-se valorizado. Aí ele vai dizer, sabe por quê tudo isso? Porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Outra verdade que você vai entender aqui, singular, porque gramaticalmente teria que estar justo pluralizado, mas justo está no singular. Sabe por que isto aqui? Porque existem provações na vida que você tem que encarar sozinho. Não utilize metodologia comparativa. É você sozinho. E muitas das vezes nem o teu cônjuge está preparado ou preparado para aquilo que você está vivendo. É você sozinho. E não adianta pedir oração, que ninguém vai orar. Não é porque não te ama, é porque Deus retém. Não adianta procurar ombro amigo, que você não terá. Não é falta de amor, é que Deus não deixará o ombro amigo chegar. Não adianta pedir socorro, que ninguém vai te socorrer, porque Deus não deixará, porque é só com você. O tratamento é com você, o propósito é com você, o investimento é com você, o crédito de Deus é em você e não com quem está ao seu lado. Aí você me diz, pastor, isso não pode acontecer. Pode, porque você não é melhor do que Jesus. E eu vou te dar ele adentra o Getsemane. Ele leva Pedro e Tiago e João para orar com ele. Ele diz, ficai-vos aqui, vamos orar. E quando ele vai para o seu momento de oração, os três vão dormir. E o Pai está servindo o cálice. Não são os homens, não é o diabo. Tem 4 no interior do Getsemane. Só um bebe o cálice. Só um experimenta o sofrimento. Só um entra em agonia. Só um dilata seu poro.
Só um sai o sangue misturado no suor. Ele levanta depois de 1 hora de oração. Então os 3 dormindo. Não pudeste orar 1 hora comigo. Quando você está agonizando na calada da noite, você olha, teu cônjuge está dormindo, teus filhos estão dormindo, todos estão dormindo, e você ali se agonizando. Aí você, Deus, por que isto comigo? Por que não com o outro? Eu te pergunto, por que não com Pedro? Por que não com João? Por que não com Tiago? Porque teu propósito é diferente. O que Deus planejou contigo, ninguém pode fazer por você. E ele chega a dizer, se possível, passe de mim este cálice. É o cálice do sofrimento. E deixa eu lhe dizer, essas aflições que você está passando, pare de viver com sentimento de culpa. Não tem culpabilidade sua. Pare de terceirizar, que é obra do diabo. O diabo não rege a sua vida. Você é filho de Deus. É o próprio Pai que está te servindo o cálice. Que não é injustiça. É porque ele acredita na tua potencialidade. Ele sabe onde ele vai te levar, o que você vai realizar. E ele está te preparando aqui só para você entender. Se Jesus não vencesse no Getsemane, ele não venceria na cruz. Se ele não vencesse na cruz, ele não ressuscitaria ao 3º dia. Existe algo que Deus quer te levar para triunfo, mas é necessário passar por esse processo. Não é injustiça, é investimento. Não é falta de amor, é porque ele acredita em você. Ele sabe que você é capaz de enfrentar, de encarar, de passar por tudo isso sem negá-lo, sem recuá-lo, sem voltar atrás, sem abandoná-lo, sem negar a fé. E você ainda vai dizer, eu me rendo à tua vontade. Pode servir o cálice. Eis-me aqui. Aí ele diz assim, muitas são as aflições do justo. Lembra que eu disse que aflição na sua raiz expressa a ideia de quebrar, despedaçar e esmagar. Isso significa dizer que muitas das vezes o peso das aflições na nossa vida nos faz sentir como uma cana, uma moeda sendo esmagada, tirando o sumo todo da nossa vida. E falando da cana, deixa eu usar esse modelo. A cana foi plantada e sem ela pedir, chega um cidadão e vai no seu pé e mete o facão. Ela é cortada inocentemente. Depois é enviada para um lugar que ela não sabe para onde vai, onde ela vai parar. Depois ela é raspada, sem ela pedir, e em silêncio. E ela está lá num monte. E de repente chega um e diz, era um caldo desta cana. E o operador pega esta cana e coloca na moenda. Hoje é elétrica. Aí a pessoa, os dois que estão do lado de fora só ouvem o estalar da cana e o guincho do seu caldo. Ela sai do outro lado da moenda. O operador não se dá por satisfeito, a dobra no meio e novamente na moenda. E vai sair mais um caldo. Ela sai do outro lado. O operador não se dá por satisfeito, a dobra e vai diminuindo o seu tamanho, novamente na moenda. Só vai deixá-la quando ela está um bagaço.
ela é quebrada, ela é despedaçada e ela é esmagada. Assim é nas aflições. Quebrado, estamos despedaçados, somos esmagados. Eu mesmo, recentemente, uma pessoa se sente. Eu disse um bagaço, porque hoje faz 5 meses e 15 dias eu tive que oferecer meu filho ao Senhor. Eu não estou pregando teoria. Eu sei o que é passar dias, anos, noite, no chão, bebendo as lágrimas, na pele e o osso, e vendo meu filho podre por dentro, cantando: se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei. É grato servir a Jesus, levar a cruz e a medicina condenando meu filho. Eu não estou dando teoria. As aflições da vida, esmagado. Só que tem um detalhe. Você sabe por que a cana ela é totalmente esmagada? Porque está extraindo o seu sumo, o seu caldo. Sabe por que Deus nos matricula nessa escola de aflição? Não é porque Deus é injusto, porque Deus é infiel. É porque Deus sabe que temos sumo, o sumo da fé. Aí Ele vai extrair a essência da nossa fé, porque Ele quer saber se a gente o serve por interesse ou por amor, pelo que Ele dá ou pelo que Ele é. Aí Ele vai extraindo a essência da fé. Outro detalhe, sabe por que a cana passa por tudo isso? Porque tem uma pessoa sedenta, tem uma pessoa faminta, e ela passa por tudo isso para que a essência do seu sumo venha alimentar o outro. Deus permite você passar por tudo isso para fortalecer o outro. E tem muitas pessoas que estão de pé por causa da sua experiência. E Paulo vai dizer que Deus nos consola no meio das tribulações para consolarmos aqueles que estão sendo atribulados. Tem pessoas que estão de pé porque olha para você e diz: se ele venceu, eu vou vencer. Se ele passou, eu vou passar. Se ele conseguiu, eu vou conseguir. Se ele ultrapassou, eu vou ultrapassar. É por isso que Deus nos permite, e hoje cantamos: muitas são as aflições do justo. Mas se você olhar para esse versículo, você vai ver que depois do justo não tem um ponto final, tem uma vírgula. Se o Espírito de Deus colocasse um ponto final, nós não sentiríamos falta da parte B do versículo, porque a frase já estava completa. Muitas são as aflições do justo. Só que Deus não colocou um ponto final, Deus colocou uma vírgula. Então deixa eu liberar uma palavra para você hoje aqui. Não, onde Deus colocou uma vírgula. Porque não é você que escreve a sua história. Quem escreve a sua história é Deus. E quem dá o último capítulo da sua história não é você, é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! E o que é uma vírgula? O que é uma vírgula? Na gramática portuguesa, a vírgula é uma pausa que se dá na frase para uma renovação do fôlego do oxigênio, sinalizando que a frase não terminou, que tem complemento, que vem algo novo. Quando Deus põe a vírgula, significa que você passou pelo todo o processo das aflições, chegou do outro lado, ferido, sangrando. Aí Deus diz assim na vírgula para você: renova o fôlego, renova o oxigênio, que a sua jornada não acabou.
Deus te trouxe hoje nesta casa para lhe dizer: renove o fôlego, renova o oxigênio. Não acabou. Tem coisa que você ainda não viu, que seu ouvido não ouviu, que não chegou no seu coração, que eu preparei para você. Renova o fôlego, renova o fôlego, renova o fôlego. Nada de desistência, nada de recuo, nada de voltar para trás. Renova o fôlego, renova o fôlego, renova este oxigênio. Tem algo novo me esperando. Não é mais somativo, é mais uma conjunção adversativa, coordenativa, que tem a objetividade de desconstruir tudo aquilo que foi dito anteriormente, sinalizando que vem algo novo. Quando Deus coloca o mais, Deus está dizendo: a sua vida não é só de aflição, a sua vida não é só de luta, a sua vida não é só de guerra. Deus está dizendo: tem tristeza, mas tem alegria, tem luta, mas tem vitória, tem deserto, mas tem flores, tem escassez, mas tem abundância, tem inverno, mas tem primavera, tem agonia, mas tem refrigério, tem feridas, mas tem bálsamo curador. É Deus sinalizando. Significa dizer assim: olha, se prepare, não olhe para trás, porque se você olhar para trás, você só vai ver luto, você só vai ver guerra, você só vai aflição. Aí Deus, olhe para frente, que tem algo novo, uma estação nova, um tempo novo, uma fase nova, uma história nova.